prezado Monsenhor Mateus, irmãos e irmãs, que presentes também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Como o Monsenhor dizia no início, hoje damos início com essa missa do Tríduo Pascal, esse momento tão sublime na igreja, que deve fazer com que nós façamos desses 3 dias um mergulho no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mergulhar para que a gente consiga, dentro desses 3 dias, desse Tríduo Pascal, a gente consiga perceber, eu dizia isso aqui no domingo, não apenas uma semana que nós achamos que é uma semana de sofrimento, quando a gente vê amanhã o sofrimento do Senhor, quando a gente vê na procissão, depois na encenação, enfim, mas muito maior do que o sofrimento é o amor. É Ele se permitir passar por tudo isso apenas por amor. Maior do que a dor é o amor. E é esse exemplo, um de tantos outros, de tantos outros exemplos, esse é um daqueles que nós devemos aprender dentro da Semana Santa. Que muito maior do que a dor é o amor. A Semana Santa já nos mostra isso. A Semana Santa já é algo concreto desse amor que é infinitamente superior à dor. A cruz foi o ápice? Foi. A cruz foi a expressão máxima da dor? Foi. Mas também é a expressão infinita do amor de Deus. Mas abrindo então esse Tríduo Pascal com a instituição da Eucaristia, não apenas a instituição da Eucaristia, 2 coisas hoje celebramos, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico. A primeira leitura, quando vai falar que a ira de Deus, quando Deus falava, olha, aqueles que não estiverem marcados com o sangue do Cordeiro, aquela casa que não tiver marcada com o sangue do Cordeiro, esses serão exterminados. Esses sentirão, em outras palavras, o peso da mão de Deus, por não viver essa comunhão, por não ouvirem, por não colocar em prática, mas aqueles aos quais eu identificar aqui o sangue do Cordeiro, e olha só, o rito da época era oferecer então um cordeiro ou então um cabrito, mas se oferecia de mais costume o cordeiro, e ali aquela oferta daquele cordeiro ceiava-se, e aquele sangue do cordeiro era para entrar numa comunhão com Deus, para dizer para Deus, para apresentar a Deus essa comunhão através do sacrifício daquele cordeiro. E apenas nesse ritual, Deus já identificava as famílias, Deus já identificava as casas que foram marcadas com o sangue do cordeiro. E nós estamos falando de um cordeiro que era um animal. Nós não estamos falando aqui na primeira leitura de um cordeiro que foi imolado na cruz, um cordeiro que foi levado para a cruz. E por que Jesus é chamado do Cordeiro de Deus? Porque aqueles que faziam aliança com Deus ofereciam um cordeiro. Entenda bem que a primeira leitura diz: vocês podem escolher ou um cordeiro ou um cabrito. E por que Jesus então é chamado de Cordeiro de Deus e não cabrito de Deus? Sabe por quê? O cabrito berra, o cordeiro é silencioso, não abre a boca. O cordeiro é aquele que aceita o sofrimento, o cordeiro é aquele que se permite ser sacrificado, ser imolado, mas ele não berra, ele não faz barulho, ele não faz nada. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. E apenas o sangue daqueles animais, da primeira leitura, já identificava que Deus estaria livrando, Deus estaria protegendo todas essas famílias, é para nos mostrar. E ali já é uma prefiguração depois de Jesus eucarístico, ali já é uma prefiguração depois do evento da cruz, ali já é uma prefiguração da celebração eucarística, aonde o Cordeiro de Deus é imolado, aonde o Cordeiro de Deus é oferecido para toda a igreja. Nós vamos ouvir diversas vezes em que a missa é o memorial da cruz. Memorial não no sentido de lembrança. Dentro da teologia, a palavra memorial não significa igual nós, como de forma comum, entendemos que a memória é aquilo que nos traz a lembrança.
Memorial, dentro da teologia, não é lembrança, mas é atualização do fato, ou seja, se faz presente. Tudo aquilo que aconteceu na cruz, o memorial acontece sobre o altar, ou seja, não é uma lembrança daquilo que aconteceu, mas é uma atualização daquilo que se aconteceu, ou seja, é presente, se faz presente. Por isso que o sangue do Cordeiro que protegeu, o sangue hoje do Cordeiro sobre o altar, deve ser aquele que protege também a vida de cada um de nós. As pragas exterminadoras, as pragas das maldições, tantas coisas, tantas situações que vêm para destruir a nossa vida, que vêm para destruir a nossa casa, que vêm para destruir os relacionamentos, que vêm para destruir os casamentos, que vêm para destruir a vida dos jovens, das crianças. Se nós não tivermos a marca do Cordeiro de Deus na nossa vida, nós seremos destruídos. Se não identificar em nós o sangue do Cordeiro, se não conseguir identificar em nós que nós temos a proteção do Cordeiro de Deus, que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós não vamos resistir. Ah, diácono, mas como que eu vou então marcar a minha casa com o sangue do Cordeiro? Como que eu vou selar a minha casa com o sangue do Cordeiro, para que quando o mal vier, para que quando uma praga vier, para quando uma ira vier, a minha casa não ser atingida? Se talvez hoje nós não tivermos o sangue para traçar o sinal da cruz sobre as nossas casas, mas nós temos a oportunidade de sermos adoradores. Nós temos a oportunidade de colocar a nossa vida diante do Santíssimo Sacramento. E é isso que é a beleza da Igreja Católica. O Monsenhor dizia que eu estava chegando de viagem, realmente eu estava em Saquarema, desde segunda-feira lá. Terça-feira eu fui numa capelinha. Cheguei na capelinha, a presença do Santíssimo Sacramento no sacrário. Ontem à noite eu fui em outra igreja. O que tinha lá? A capelinha com o Santíssimo Sacramento, ou seja, a oportunidade, é a alegria de nós sermos católicos. Da igreja que nós formos, nós vamos encontrar essa presença, esse sangue do Cordeiro que nos protege, que nos sela, esse sangue do Cordeiro que faz com que o mal se afaste da vida de cada um de nós. Por isso que quando Jesus então reúne os apóstolos, e ali então faz a instituição da Eucaristia, por que Jesus faz essa instituição da Eucaristia? Porque então ele faz aquela celebração junto com aqueles apóstolos, para fazer com que a sua presença se tornasse cada vez mais real no meio de cada um de nós, para que nós pudéssemos então ter essa vida de comunhão, essa vida de aliança. A palavra de Deus hoje vai dizer para nós que a aliança nossa com Deus se dá pelo sangue do Cordeiro. Não se dá de outra forma. Pode ter outra forma de aliança? Pode, mas a excelência, a aliança por excelência, se dá pelo sangue do Cordeiro. Então nós devemos ser pessoas adoradoras, devemos ser pessoas que nos coloquemos diante do Santíssimo Sacramento, devemos ser pessoas que procuremos a comunhão, que procuremos estar na Santa Missa. Isso que é selar a casa diante de tantas provações, diante de tantos sofrimentos, diante de tantas angústias, para que a nossa casa não seja destruída. Por isso que ao instituir a Eucaristia, mas a gente precisa entender algo cada vez, e se tornar cada vez isso mais presente na nossa vida. A instituição da Eucaristia não é um simbolismo para nós. A instituição da Eucaristia não é algo que nós vamos encomendar e vai chegar pelo correio, vai chegar por uma outra empresa. A instituição da Eucaristia é o sacrifício de Jesus da cruz, só que tem um detalhe: só acontece pelas mãos de um sacerdote. Eu posso não gostar, eu posso não me identificar, eu posso não conviver bem, tudo isso é aceitável, mas devemos respeitar todos os sacerdotes. Devemos ser católicos que rezem por todos os sacerdotes, porque a igreja
ela só tem sentido, não existe igreja sem Eucaristia. Não existe igreja sem Eucaristia, o que faz a igreja é a Eucaristia. Não existe Eucaristia se não houver sacerdote. Pode ter o melhor pregador, pode ter a melhor pessoa de oração, pode ter a pessoa mais culta, mais intelectual, pode ser o melhor coordenador, pode ser o que for, se não for um sacerdote, não temos Eucaristia. Por isso devemos ter zelo pelos sacerdotes, sejam eles quais forem. Ah, mas ele errou. Ah, mas ele é difícil para lidar. Ah, mas ele cometeu um escândalo. Isso não compete a nós é rezarmos pela sua conversão. Compete a nós é rezarmos, porque se quiserem, e é isso que acontece, para destruir a igreja, para acabar com a igreja, para acabar com a nossa fé, para eliminar o sagrado, não precisa vir aqui e destruir tantas coisas, basta acabar com o sacerdote. Se não tiver sacerdote, não tem Eucaristia, não tem missa, não tem confissão, não tem nada. Acabou a igreja. Se tirarmos hoje todos os sacerdotes, não tem missa, não tem igreja. Acabou a igreja. Acabou a igreja. Qual o sentido da igreja católica? Nós somos uma igreja eucarística. Nós não somos uma igreja apenas da Bíblia. Nós somos uma igreja da Eucaristia, nós somos uma igreja da tradição, nós somos uma igreja dos dogmas, nós somos uma igreja do magistério, nós não somos uma igreja isolada, não, nós somos uma igreja onde o ponto principal se dá sobre esse altar. Ah, diácono, mas e a Bíblia? E a palavra? A palavra é a palavra, ela tem o seu poder, ela tem a sua força, só que a Eucaristia, como nos ensina o catecismo da igreja, é a presença real de Jesus. Ah, então quer dizer que as outras não são reais? São reais sim, mas o que o catecismo nos ensina ao dizer que a Eucaristia é a presença real? Porque na Eucaristia é a presença corpo, sangue, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade, é a plenitude da presença. A palavra é o que ele falou, a Eucaristia é ele. Essa é a diferença. A palavra foi aquilo que ele disse ou o que disseram dele. A Eucaristia não é o que disseram dele, nem o que ele falou, é ele. E se é ele, nós devemos ser pessoas eucarísticas. Se é ele, nós devemos ser pessoas adoradoras. Se é ele, para que então Jesus instituiu a Eucaristia? Exatamente para que pudesse dar a cada um de nós a oportunidade da comunhão com ele, a oportunidade dele estar presente em cada um de nós, a oportunidade desse encontro. Aqueles que estiverem em mim, aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. João fala isso no Evangelho, no capítulo 6, quando ele fala sobre o discurso, sobre o pão da vida. Ah, mas eu não consigo entender a presença real, a presença de Jesus na Eucaristia, eu tenho dificuldade de comungar, porque eu não consigo entender a presença de Jesus na Eucaristia. Se você questiona isso, me desculpe, mas nós precisamos rever a nossa fé, porque eu não posso crer naquilo que eu entendo. Porque se eu crer naquilo que eu entendo, eu vou ter uma fé extremamente limitada, porque nós cremos em mistério. Mistério não se entende, porque Deus está no meio de nós. Aonde? Aonde aqui que eu não vejo? Aonde que Ele está aqui no meio de nós, se eu não vejo? Sabe por quê? A nossa fé está ligada ao mistério. Ele está aqui no meio de nós. Mas a fé não é para a fé, o entendimento, aquilo que nós entendemos, pode nos auxiliar a crer, mas não pode definir a nossa fé por aquilo que nós entendemos, porque nós compreendemos. Sabe por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que você entende é finito e limitado,
O que você crê é infinito e é eterno, não cabe dentro de você, não cabe dentro de mim. Eu não consigo colocar um rio dentro de um copo d'água. É quem quer colocar os mistérios de Deus dentro da sua cabeça. É exatamente isso. Eu não consigo pegar um rio e colocar dentro de um copo d'água. Por quê? A proporção é ilimitada. Assim também, quando eu quero pegar os mistérios de Deus e colocar dentro da minha cabeça e explicar cada um deles. Então, que nós possamos fazer desse início do tríduo pascal, pedir a Deus essa graça de sermos eucarísticos, de sermos pessoas adoradoras, de sermos pessoas que tenhamos zelos pelos sacerdotes, sejam eles quais forem, da nossa cidade, fora da nossa cidade. Se é um sacerdote católico, nós devemos rezar por ele, seja qual for a condição, muito mais do que apontar um dedo para condenar alguém, para querer externar o erro de alguém, para tentar ser juiz da vida de alguém. Muito mais do que apontar um dedo, cabe a nós dobrarmos o joelho. Essa é a atitude de quem ama Deus, essa é a atitude de quem é o verdadeiro católico, essa é a atitude de quem entende o que é a Eucaristia. Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa, diante da sua fragilidade, ela tem uma queda, e que nós queremos ser juiz da vida dela, nós devemos nos perguntar, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar, se Jesus estivesse na frente dessa pessoa, como que Jesus se comportaria? Como que seria a atitude de Jesus diante de alguém que erra? Jesus daria uma nova chance, ou dizia para ela, vai embora e some daqui? Porque se nós pensarmos assim, desculpa, mas Ele vai mandar a gente embora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.